Paz e luz a todos do signo de Libra. Vamos para a sua leitura coletiva e atemporal para saber o que você precisa saber, né? Nesse momento. Paz e luz. Peço às consciências tendentes ao bem que protegem, guiam e amparam o signo de Libra. Permita-me entrar na egrégora e revelar nesse jogo as informações que Libra precisa saber neste momento. Paz e luz. Vamos lá? Vamos saber? Vamos ver o que o tarô revela para você que chegou nesse vídeo de modo intuitivo. Vamos ver. Ok. Muito interessante. Diante dessa energia, como que Libra deve atuar, deve se manifestar na sua vida prática? Como é que ele deve se manifestar na sua vida prática? É uma combinação. Vamos lá, vamos seguir, deixa a energia fluir. E agora, diante disso, o que ele deve tomar cuidado? O que Libra precisa tomar cuidado? Vou aceitar. Tá, vou aceitar. Vamos lá, eu vou aceitar. Organizando rapidamente as cartas para você, para ficar mais fácil de você entender a energia. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você é que a sua leitura começou com um arcano maior, o enforcado, né? Tá vendo? Arcano maior, o enforcado. O que revela para mim que você está em um momento de repouso diante de algumas situações na vida. Você pode ter escolhido dar uma parada, dar uma acalmada, uma paralisada, uma estagnada em determinados aspectos da sua vida. Você pode estar sentindo, sim, uma estagnação em determinadas áreas da sua vida. Você pode ter escolhido isso, ou isso pode ter vindo como consequência de ações passadas, o que é mais provável, tá? Por causa da carta da justiça, que a gente vai falar logo. Daqui a pouquinho eu vou falar. Mas o fato é que essa sensação de estagnação, ela está presente. Você tenta avançar no seu relacionamento e você não está conseguindo. Se é um relacionamento casual, você tenta avançar para um relacionamento mais sério e você não está conseguindo, Libra. Se é um trabalho que você está tentando desenvolver, você se esforça, mas você não está conseguindo ver resultados nesse trabalho. As coisas parecem que não andam. Pode ser que você tenha escolhido isso para refletir, para ponderar, mas não me parece que seja isso, por causa da carta subliminar. E qual é a carta? É a carta da justiça, olha. O arcano da justiça. Ele revela para mim que essa paralisação, estagnação, momento de reflexão, ela se deve como uma consequência, ela é uma sentença de atos pretérios. Ela é uma consequência de um processo. Então, foi um conjunto de ações que aconteceram ao longo da sua vida aí, nas áreas que estão paradas, e que agora ela surge, ela se manifesta pela carta do pendurado. Tá enforcado, mas para mim é a carta do pendurado. Esse é o nome que eu chamo ela, que eu a chamo. Então, aproveite esse momento para refletir. Aproveite esse momento para lidar com os seus conflitos internos, com as suas visões de mundo que talvez não tenham mais espaço
procure, na medida do seu possível, aproveitar esse momento em que as coisas estão mais paradas. Já que você não está conseguindo avançar no seu trabalho, pondere se realmente a forma como você está trabalhando ou esse trabalho faz sentido para você. Lide com isso, encare. Encare a possibilidade de você ter que reconhecer que aquele trabalho não é o ideal. Se você está num relacionamento que ele está estagnado, ele está parado, parece que ele não anda, parece que vocês não se entendem mais, aproveite esse momento de paralisação, de estagnação, Libra, e encare isso, enfrente isso. Pergunte se realmente as consequências do que você está vivendo é o que você deseja. Então esse é um momento. Só que dentro desse enfrentamento, desse encarar de verdades amargas algumas vezes, você vai sentir vontade de expressar isso, seja por palavras, ações. O tarô recomenda a você que você mantenha uma certa prudência, cautela, principalmente nos seus pensamentos, tá? Não sai falando tudo, não. Você percebeu que você não está tendo um relacionamento legal? Não reclama, não. Não fala, não. Só pensa, pondera e começa a agir de um modo diferente. Não é o momento de você ficar expressando isso para outra pessoa, esperando que essa outra pessoa mude. O tarô não recomenda que você faça isso. Muito provavelmente, esse momento... Calma aí, momento. Por gentileza, me desculpa, Libra, deixa eu só beber alguma coisa. Muito obrigado, me perdoe. Muito provavelmente, esse momento mais de estagnação, de paralisação, e que eu tô chamando, exortando a você para que transforme, que você transmute essa energia em uma energia de reflexão, muito provavelmente elas vieram como consequência de ações onde você teve um papel determinante. Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou intuindo isso? Porque a carta que veio é justamente uma carta, o 7 de espadas, é justamente uma carta que aconselha você, exorta você de manter uma atitude mais sutil, de você não revelar tudo. Alguns pensamentos você precisa guardar com você, levar só com você, e outros você precisa deixar para trás. Existem algumas formas pelas quais você estava pensando, que depois desse processo que eu estou exortando que seja um processo de reflexão, você vai ver que não faz mais sentido para você. É claro que isso vem do enfrentamento das situações desagradáveis, onde você contrasta o que você está vivendo e o que você deseja viver. Seja lá em que relação, em que campo, né? Você vai fazer isso no campo em que você está sentindo que você está parado. Entende? Agora, tome cuidado. Tome cuidado com o quê? Bom, saiu para você aqui o 9 de copas. Carta muito positiva. É uma carta muito positiva. Mas como ela veio na posição de cautela, de alerta, eu exorto você a tomar cuidado com a efervescência das emoções, o transbordar das emoções. Você pode ser que desse processo de conflito, de ter que guardar os pensamentos, não sair falando, de não poder, de estar se sentindo que as coisas não andam, pode ser que você sinta uma inquietação dentro de você. Uma inquietação que vai se expressar emocionalmente por emoções fortes, por sentimentos fortes.
A cautela que você tem que ter é de tentar segurar isso, de tentar transmutar, segurar talvez você não consiga, mas que você transmute isso. Procure uma outra forma. Vá caminhar, vá fazer exercício, vá ler um livro, vá, faz alguma coisa que você goste, vai pintar uma mandala, faça alguma coisa para transmutar essas emoções mais fortes que virão como consequência do seu ato de coragem de enfrentar as situações que te incomodam, de reconhecer que determinadas situações vieram como consequência, como uma sentença daquilo que você fez, ou daquilo do qual você teve uma participação relevante. Então, esse cuidado você precisa ter. E ainda, é muito engraçado, engraçado não, né? Mas é engraçado, mas curioso é melhor dizer. Interessante, melhor ainda. Esse paralelo aqui, né? Entre a carta aqui do 7 de espadas e do valete de espadas, porque todos os dois tramitam na mesma energia. Porque se de um lado o tarô diz para você que você deve agir com prudência nos seus pensamentos, levando determinados pensamentos só com você, guardando determinados pensamentos só com você, e também deixando de lado alguns pensamentos que eram seus, que você trazia, algumas formas de pensar, opiniões, crenças que você tinha a respeito de algumas situações e que é melhor você mudar, melhor você deixar para lá, esquecer isso, pensar de uma outra forma, enxergar de uma outra maneira. Se o tarô está dizendo para você aqui no 7 de espadas para você de fazer isso, o valete de espadas diz para você tomar cuidado justamente com os seus pensamentos, justamente com a tendência que você vai ter de ficar de murmúrias, de mimimi, de reclamação, de queixas, de fofoca, de intriga, sabe? Então, perceba, Libra, que o seu jogo está permeado de energias que se expressam por meio da forma como você pensa, por meio dos seus pensamentos e palavras. É claro que tudo vem de um processo emocional, mas esse processo emocional se expressa por meio da forma como você racionaliza. Aquilo que aconteceu, Libra, aconteceu e gerou em você uma emoção. O que você fez com aquela emoção, como você interpretou o que aconteceu e o que você fez com essas emoções, cristalizaram pensamentos e crenças em você. E essa forma de pensamento, de crença, é que está permeando aqui o seu jogo. Alguns desses pensamentos vão precisar ser guardados só com você. Só você sabe. E outros pensamentos precisarão ser deixados para trás ou reinterpretados, ressignificados. Como é que você vai saber qual é qual? Como é que você vai saber os que você vai guardar com você e aqueles que você vai descartar? Só enfrentando aquilo que te incomodou. Só enfrentando o contraste entre o que você está recebendo e aquilo que você esperava receber. E como que você vai fazer isso? Como é que você vai enfrentar isso, identificar e enfrentar? Parando, dando uma parada, simplesmente estagnando. E já que você não vai conseguir avançar, você já não está conseguindo avançar em algumas áreas da sua vida, aproveite isso. Aproveite esse processo para poder descobrir formas de sair desse processo mais forte. Entende? Vai ser inevitável, Libra, porque esse processo está vindo
como resultado de um processo, processo vindo resultado de processo, me perdoa, é que está vindo aqui, eu estou deixando as palavras saírem. Esse processo de interiorização, de estagnação, está vindo de uma sequência de ações passadas que agora culminam nesse estado. É uma sentença, não tem como fugir dela. É uma carta kármica, não tem como fugir. Então, já que você não vai ter como fugir disso, já que você realmente vai ter que passar por isso, então saia mais forte, saia com um cabedal, com um conjunto de instrumentos mentais e emocionais fortalecidos, apurados, calibrados a ponto de você não transbordar nas suas emoções, não perder o controle e ter manifestações emocionais como é que eu vou explicar, gente? Você vai perder o controle, porque é muita coisa que você vai estar segurando. Você está enfrentando, você está tentando guardar com você. Algumas coisas você está apegado a formas de você pensar ou formas de você se relacionar. E aí você chegou na conclusão racional de que tem que mudar, mas emocionalmente você não está conseguindo. Então isso gera uma inquietação, gera uma angústia que vai se expressar, vai transbordar. Então essa efervescência, você precisa tomar cuidado. E aí, quando você se vê no momento de represar um pouco isso, você vai querer expressar isso. Não posso sentir, não posso falar, então eu vou reclamar. E aí, você tem que tomar cuidado sim com reclamações, queixas, murmúrias, fofoca, sabe, intriga. Tem que tomar cuidado com isso sim. Então, embora você esteja enfrentando determinadas energias que arquetipicamente, simbolicamente se expressaram através desses arcanos, de alguns arcanos aqui um pouco mais desafiadores, Libra, esse é um momento muito interessante de reflexão e uma oportunidade valiosa de transformação. Tem alguma coisa na sua vida aí que está te incomodando, que você acha que você mereceria receber mais do que você está recebendo, que você acha que você não está conseguindo avançar em algumas áreas da sua vida. Encare isso como uma oportunidade de afiar a espada, de calibrar os instrumentos, de fortalecer as suas estruturas. Essa é uma oportunidade. Então, enfim, se a vida te deu limão, né, faça limonada. É mais ou menos isso mesmo. Já que você vai ter que encarar esse limão, então vamos encarar ele fazendo uma limonada. Tudo bem? Libra, muita paz, muita luz, gratidão. Deixa eu pegar um conselho final para você, tá bom? Deixa eu pegar um conselho final. Conselho final para Libra. Conselho final para Libra. O que Libra? Qual o conselho? Qual o conselho para Libra? Qual o conselho? Qual o conselho para Libra? Olha isso. Aí, tá vendo? A espiritualidade é uma coisa muito bonita mesmo. Libra, olha só. Veio justamente o 8 de espadas. Novamente um naipe de espadas para você. E essa carta tem muita coerência com tudo que a gente falou. Perceba, eu vou tentar aproximar e... Poxa, eu quero muito... Eu até mudei o deck, né? Com essas cartas que eu acredito que ficam mais claras para vocês verem. Mas vamos lá. Perceba que essa mulher, ela não está amarrada a nenhuma espada. Ela pode sair da situação em que ela está a qualquer momento. Perceba que ela está vendada, ou seja, ela não consegue enxergar, ela não consegue ter uma visão clara das coisas ao redor dela, mas em verdade ela não está presa a nada. Libra,
não existe nada que te prenda a esse processo de estagnação. É a maneira como você interpretou as coisas que aconteceram que a paralisaram. Em verdade, só cabe a você enfrentar aquilo que te incomoda e guardar pensamentos que sejam salutares e abandonar aquilo que não faz mais sentido para você. Essa carta representa para mim muito das características da autossabotagem, porque é ela que está se prendendo. Se ela não está se prendendo, ela só está ficando nesta situação porque ela quer, porque ela pode sair daí ao momento em que ela quiser. Você pode sair daí no momento em que você quiser, Libra. Essa área da sua vida que você está vendo que não está tendo resultado, você pode sair dessa estagnação no momento em que você quiser. Mas para isso, será necessário um processo de interiorização, será necessário enfrentamento de sombras, será necessário escolher aquilo que vai com você e aquilo que fica. Vai ser necessário que você tome cuidado para não ter reações emocionais exaltadas. E que você vai ter que tomar cuidado também com as suas palavras também. Tá percebendo? Então tá percebendo que é sempre você isso, você... porque, na verdade, não tem nada na tua energia que te segure. Tá bom, Libra? Muita paz, muita luz, gratidão de ter ficado comigo até o final. Eu peço respeitosamente e com muita humildade, eu peço, poxa, para você se inscrever no canal, sabe? Para você ativar o sininho, curtir. Isso é muito bom para mim e é um gesto de gratidão, de reciprocidade também. Paz, luz.